bom dia um pouquinho mais cedo, apenas uns 30 segundinhos, que é para dar o tempo do Facebook avisar os contatos que estão ali aguardando ou que estão passando por ali e vem, e opa, alguém entrou ao vivo, quem será? Aí vai olhar, então esse tempo é justamente para isso, para que os amigos, irmãos vão se ajeitando, pegando seu celular, seu tablet, seu computador e vão colocando já na nossa página Delmo Soares do Facebook. Só recordando que nós começamos às 9 horas, vamos até 9h15, 9h17, para não ficar o tema pela metade, mas sempre de uma forma clara, humilde, simples, no máximo 18 minutos, por aí, para não ficar cansativo para ninguém, porque ninguém gosta de estudar, na verdade, né? Quanto que você já não bolou aula quando você estava lá indo para a escola e pensava, puxa, 3 aulas de matemática, 2 de português, não, hoje eu vou dar um perdido. E às vezes a pessoa ia, no meu tempo ia fliperama, né? Porque eu era inocente, não saía para namorar, saía só para fliperama no tempo do colegial. Mas quantas vezes não bolamos aula? Então a aula tem que ser realmente de uma forma dinâmica, de uma forma alegre, de uma forma curta, porque nós precisamos entender e não ficarmos assim, chateados, aborrecidos, isso não acaba nunca. Lembra do sermão da igreja? Quando você ia para a igreja ou para outros locais religiosos, ficava lá, 40 minutos, 50 minutos, e você não via a hora de ir para casa para poder tomar seu chá, seu café, ou até mesmo para almoçar, fazer suas coisas. Então não pode ser cansativo, tá bom? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, e que possamos mais uma vez estarmos conectados com um pequeno estudo, mas muito importante para nós, da doutrina dos Espíritos, e na sequência o Evangelho da Manhã, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor. Coloque sempre em nossa consciência a certeza de que a luz jamais nos abandona e que ela sempre nos alcançará, estejamos onde nós estivermos. Vamos então ao Livro dos Espíritos, dando continuidade. Aqui estamos aí na pluralidade dos mundos, na questão 55. Exatamente, vamos começar na pluralidade dos mundos, questão 55. 9 horas e 1 minuto, segundo o meu relógio, que deve estar certo. Se não tiver também, não tem problema, é importante ficar aqui. Questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Vale lembrar que no tempo de Kardec falávamos somente do sistema solar, do nosso universo. Mais uma vez, a ciência progrediu, e hoje já se fala em muitíssimos universos, em multiversos, mas naquele tempo falava-se do universo que nós conhecíamos. Até o nosso amigo Plutão era um planeta, agora ele foi rebaixado, coitado, agora é mais um planeta. Chato, né? Sempre achei que era um planetinha tão bonitinho, achava que era muito pequenininho para ser um planeta, mas coisa de cientista, tudo bem. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em Deus, crê em que Deus criou o universo somente para eles. Bom dia, Elizabeth. Enrolei bastante porque você já está, né? Falei, opa, 9h02, cadê Elizabeth? Bom dia, Elizabeth. O comentário de Kardec. Bom dia, Vilma. Ela está do meu lado, mas está acompanhando aqui. Se eu não falar bom dia, já viu, né? Vou dormir no sofá. E o sofá está mais ou menos velhinho, tem um gato lá também, esse que é o problema. Uma gata. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos o universo
ou seja, o planeta Terra, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aí já falando nas constelações que a gente enxerga, né? Que as estrelas, muitas delas são sistemas solares com mais planetas. A gente recorda que a ciência, principalmente os irmãos mais materialistas, eles vão alegar assim: já foram para a Lua, já foram para sondas para Marte, estão indo para Marte, já filmaram vários planetas, vários telescópios muito potentes, e ninguém viu nenhum ser humano sentadinho na beira do lago pescando, ou indo para a escola, ou trabalhando. Sim, realmente esse tipo de vida que nós entendemos igual a nossa, não há exatamente como nós nos planetas mais próximos. Mas com certeza há a vida espiritual, a vida de espíritos que nós não podemos ver com nossos aparelhos, a vida de outros seres vivos que nós desconhecemos, a vida de seres mais inferiores, mas sempre existe algum tipo de vida. Nós que temos a nossa pequena fé e nosso pequeno raciocínio limitado somente naquilo que nós vemos, nós somente acreditamos nos aparelhos, na ciência, que não pôde ainda comprovar a vida como nós gostaríamos de ver. Já pensou? Você tira uma foto de Marte, vem shopping center, praia lotada, essas coisas todas? É claro que não vai ser desse jeito, mas com certeza em outros sistemas solares muito mais distantes do que o nosso, que o homem ainda não consegue nem sequer imaginar de chegar lá um dia, com certeza existem mundos semelhantes ao nosso, no estado de prova e expiações, ou mais inferior ou mais superior, e com irmãos encarnados, a humanidade, com uma forma semelhante à nossa, com a vida mais material igual a nossa, tá bom? Então não fique achando que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é coisa de maluco. Sim. Questão 56. Antes de falar da questão 56, eu estou vendo uma carinha diferente aqui, faz tempo que eu não vejo. Bom dia, Silvia, tudo bem? Está trabalhando muito? Seja feliz, Silvia. Olhe para o alto, para as estrelas à noite, para o sol de dia e fala: obrigado, Senhor, estou aqui no planeta Terra. Ainda temos muito que ensinar e muito que aprender. Obrigado, Silvia, por estar com a gente. Questão 56. 56. A constituição física dos diferentes globos, dos planetas, é a mesma? Resposta bem clara e lógica: não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente, ou seja, não serão humanos ou humanoides ou parecidos conosco? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. É claro, se o mundo tem condições climáticas diferentes, tem uma atmosfera diferente, não poderá ter o ser humano igualzinho a nós, mas será também humano, mais adaptado ao mundo que vive. Questão 58. Os mundos mais distanciados do Sol, do nosso Sol agora, né? Nosso Sol, a nossa estrela de quinta grandeza, o nosso Sol, são privados de luz e calor de vez que o Sol desaparece apenas com uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Ou seja, ele respondeu com uma outra pergunta, né? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos.
ou seja, órgãos semelhantes, mas não são iguais. Semelhante, é parecido, mas não é igual. Tem as suas adaptações de acordo com o planeta, de acordo com o mundo que habita, e com a sua evolução, ou mais do que nós, ou menos do que nós. Comentário de Kardec para terminar o estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, fala assim: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, 6 meses sem luz solar, aurora boreal. Está aí, é ciência comprovada, é só ir lá na internet e pesquisar. Aliás, é um espetáculo, maravilha, muito lindo. Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral, cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conhecer em si mesmo as fontes de luz e calor. Esses mundos podem conter em si mesmo as fontes de luz e calor necessários aos seus habitantes. Bom dia, Luciene, tudo bem? Bom dia a todos, ela está falando aí, pode responder, não se acanhe. Eu não posso ficar digitando, mas vocês podem, inclusive para dar sugestões, para fazer alguma pergunta. Se eu não ver, depois a gente prepara, tá bom? Tudo bem, Elizabeth, tem seu compromisso, né? Não tem problema. Nós compreendemos. Veja no YouTube mais tarde ou veja no Facebook mais tarde. Muito obrigado, Elizabeth. Você faz realmente assim, você se importa, né? Você se importa e você realmente está sempre colocando uma mensagem aí, convidando pessoas. Então vamos passar agora para o nosso Evangelho. Amanhã a gente continua no estudo. É um estudo, como eu falo, simples, prático, objetivo, sem blá blá blá, sem círculos. Vamos lá. Então, o Evangelho de hoje, ainda estamos no capítulo 3, quase que na metade, né? Mas a gente vai chegar lá, sem pressa. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 10. Até que eu estou demorando porque eu estou indo de ponto a ponto, porque na verdade eu sou um pouco mais rápido que isso, mas talvez não desse para o pessoal acompanhar, tá bom? Então, é o item 10 do Evangelho. Ainda falando dos mundos superiores e mundos inferiores. Se você não pegou de ontem, no vídeo de ontem, está lá os itens anteriores. É só acompanhar, está na sequência, identificado como estudo 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então é só pegar a sequência que você perdeu e voltar e dar uma espiadinha lá, tá bom? Item 10. Nesses mundos felizes não a nossa felicidade, a felicidade plena da evolução, do espírito praticamente liberto de todas as suas vicissitudes e apegos à matéria, esse mundo feliz que estamos falando aqui no Evangelho. Não é o nosso ainda, muita calma nessa hora. Nesses mundos felizes, as relações entre povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra, que é sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. Ou seja, lá as pessoas são reconhecidas para tomar conta, comandar, ser os responsáveis só pelo o seu lado moral e intelectual. Não adianta falar assim: olha, eu sou de família nobre, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho uma herança, eu sou mandão porque eu sou grande, sou forte. Nada disso, somente autoridade moral e intelectual. A autoridade sempre é respeitada porque só é conseguida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. É o que o Espiritismo sempre ensina para nós, aperfeiçoando-se cada vez mais. Seu objetivo é chegar entre os espíritos puros,
E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. Todos os sentimentos elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças vis da inveja são desconhecidas. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Possuem mais ou menos, conforme mais ou menos tenham adquirido, graças à sua inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém está lá em expiação. Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Em vosso mundo, item 11, o nosso mundo aqui, temos necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza e a paz eterna da alma proporcionam uma eterna alegria, que não é perturbada nem pela angústia da vida material, nem pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde representar as alegrias do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, ele só suportou penas e misérias e não entreviu as celestes claridades. Só pode falar do que conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte ilumina-se e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são privilegiados, pois Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem lá. Faz que partam todos do mesmo ponto e não dota nenhum mais do que outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los através de seu trabalho e atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos das baixas camadas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Só depende da gente. Não tem privilégio, não tem, esse aqui é meu filho querido, predileto, ele vai ter mais chances, vai ter mais oportunidades. Não. Todos têm a mesma oportunidade. Basta que tenhamos vontade, que tenhamos aquele ânimo de correr atrás, como fala, né? Mas não correr atrás do prejuízo, correr atrás do lucro, ou seja, o conhecimento, a evolução. Só que quanto mais se aprende, quanto mais se evolui, mais responsabilidade a gente adquire e às vezes, sem querer, querendo, a gente acaba estacionando um bom tempo em nossa evolução por não querer ter responsabilidades. Todo mundo passa da infância para a juventude, para a maturidade espiritual. Nós estamos ainda agora entrando na adolescência espiritual. Nós saímos de crianças e estamos entrando na fase de adolescente espiritual. Portanto, ainda às vezes ficamos um pouco rebeldes, ficamos um pouco assim, ariscos e achamos que vamos ser dominados. E às vezes a gente acaba saindo pela tangente. Então, o bem sempre vence. O amor sempre vai auxiliar, vai sempre aparecer, vai crescer e um dia ele vai tomar conta do nosso planeta vai começar a evoluir e nós teremos um dia esse privilégio de ter a Terra um planeta de regeneração e mais adiante um planeta feliz. Tá bom, gente? Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã no mesmo horário. Por enquanto, em breve teremos mudança de horário, que vocês viram que até nossa irmã Elizabeth não pôde ficar na aula às 9 horas, né? Então realmente a gente vai ter que pensar urgentemente no horário mais cedo. Não tem problema, você pode ver depois, tá bom? Inclusive para mim também está ficando difícil fazer esse horário, tá bom? Então amanhã, junto com Jesus, junto com Kardec, junto com nossos amigos espirituais, junto com vocês. Aguardo a todos um bom dia, muita paz e luz.